Olá, gente, super bem-vindos. Eu sou o Léo Bittar e esse é o Prateleira, o programa produzido pelo coletivo Parquet, que a gente recebe todo o programa um convidado para falar, escolher um disco aqui da coleção e falar sobre esse disco. Nosso convidado de hoje é o produtor musical radialista Beto Fares. Tudo bem, Beto? Bom, né? Prazer te receber aqui. Prazer. Primeiro, né? primeiraço. Responsabilidade. Bom, e qual foi o disco que tu escolheste e fala por que tu escolheste esse disco? A gente escolheu aqui os dois discos que o Caetano e o Gil gravaram na Inglaterra e que mudam um pouco o sentido até mesmo do tropicalismo, né? Em 64 houve uma ruptura no Brasil e em 68 assinaram uma lei, o AI-5, que era uma lei de censura muito forte, e o Caetano e o Gil tiveram que se retirar no momento em que começava o movimento tropicalista do Brasil, né? Isso, de certa forma, vai dar uma ruptura na sonoridade que vinha se desenvolvendo. Se a gente der uma retrocedida no tempo, a gente vai encontrar lá em 58 o nascimento da bossa e o rock chegando no Brasil, né? A Celi Campelo trazendo a guitarra, né? E a bossa nova tudo surgindo ali, competindo o violão contra a guitarra. Oh, Cupido, vê se deixa em paz. Eu coração que já não pode amar. Em 62, a Celi Campelo se retirou, aí a guitarra dá uma queda, mas ela retoma na Jovem Guarda. O mundo estava bem efervescente, né? E a Jovem Guarda era ingênua, aí o tropicalismo veio sem a ingenuidade da Jovem Guarda. Gravam os primeiros discos, eles gravaram os primeiros discos com os arranjos do Rogério Duprat, maestro que sem ele talvez a Tropicália não tivesse esse som. Um grande gênio da Tropicália, o Rogério Duprat, é uma figuraça. Aí tinha a sonoridade dos Mutantes, muito moderna para a época. Andei fácil, de puro aço luminoso, um punhal. E de repente há essa lei, esse ato institucional, e que faz com que eles se retirem do Brasil. Agora eles se retiraram, sim. Lógico que a Tropicália era também um movimento político, mas eles não levantavam bandeiras. Eu acho que foi mais pela atitude agressiva. Agressiva eu não digo, mas pela atitude jovem, que era a contracultura que estava acontecendo no mundo inteiro, que meio que afrontou a ditadura, né? Por isso que acho que rolou essa ruptura deles, né? A própria introdução da guitarra, ele aproxima o jovem da música, né? Porque a música brasileira, ela era uma coisa dramática. Aí quando o surgimento do rock, via Celi Campelo mais especificamente, a música se identificava com as pessoas de 15 anos, de 18 anos. Então, isso começa a ter um formato de opinião que não era muito interessante para o regime. Com certeza. Né? E aí, quando eles se mudaram, óbvio que foi cheio de tristeza, foi todo mundo cheio de tristeza. A capa do disco do Caetano, ela retrata bem essa tristeza de ter saído do país dele, né? Então, quando eles lançaram os discos, aquelas guitarras ferozes já não vão mais aparecer nesses discos. Elas já estão mais calmas pelo próprio sentimento que eles viviam De naquela melancolia, época. né? Eu acredito, né, que seja isso. O Caetano, principalmente, gente, é tudo muito assim, denso demais no disco, tudo muito visceral, né? As interpretações são demais. O disco do Gil tem as bases sonoras são incríveis, né? From the city runs electricity in my brains. From the cars runs. Essa capa do Caetano eu acho muito incrível, porque assim, era um momento, assim, o Caetano estava exilado, estava aquele corte da Tropicália, né, do movimento que estava quente no país, de repente foi cortado de uma forma muito agressiva, né? Mas eu fico imaginando essa capa saindo no Brasil de ditadura, apertada nessa época, já em 1971, muita gente exilada e tal, né? O país vivendo uma coisa meio Momento mais pesado. mais talvez, pesado. Né? Entre 70 e 78, assim, foi uma coisa muito arrastada. Pesada, né? E aí, imagina a capa desse disco nas lojas do país, né? Tu entrava na loja e o Caetano com essa cara, triste, né?
E assim, mostrando a cara para um país ditatorial, né? Então eu acho que tem uma coisa de uma grande instalação artística que o Caetano fez. Lógico que a Tropicália também era ligada nas artes visuais, com Lígia Clark, Elliot Sica, esse pessoal todo. Então eu encaro muito a capa desse disco como uma grande afronta também, com essa cara dele triste, exilado, mostrando isso pro Brasil. Isso é, para mim, muito forte. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. O pulo de som que eles dão desses discos para esse é muito grande mesmo, realmente, assim. Tem toda essa questão das estéticas em jogo, né? E a Gal que ficou, por exemplo, ela manteve a estética que Tropicalista. ficou no Brasil. E eles lá começaram a criar essa estética nova. E aí a Gal se juntou com o Jorge Macalé, que fez o som da... Que o Macalé acabou indo fazer o Transa, né? Fazer o Transa lá. Que é um disco espetacular, né? E aí todos os brasileiros, músicos brasileiros que se sentiam incomodados, estão lá, né? Tem A muita Gal gente ia muito para lá visitar, muito. tanto que faz um vocalizo lá participa de algumas faixas do Transa, né? Enfim, agora uma curiosidade dessa primeira prensagem do disco do Caetano Veloso, uma outra curiosidade, é que ele é dos primeiros discos a serem censurados no país. Porque quando saiu esse disco em 1971 na Inglaterra e a primeira prensagem brasileira, primeira tiragem dela, tem uma frase na faixa A Little More Blue, que ele se refere a uma cantora e atriz Libertà Lamarque. E ele fala que viu um filme, na letra da música ele fala que viu um filme mexicano e tal, e que ele lembra que a mãe era Libertà Lamarque, não sei o quê, e ela matava os filhos, alguma coisa assim na letra. E a censura no Brasil cortou essa frase porque eles achavam que o Caetano estava falando do Lamarca, né? O guerrilheiro e tal, que em 1971 foi assassinado pela ditadura, né? E aí achavam que o Caetano estava falando em Libertà Lamarque, né? Libertem o Lamarca, alguma coisa assim. E cortaram isso, censuraram isso. A segunda tiragem do disco do mesmo ano já saiu sem essa frase. E é engraçado que eu não sei se cortaram a fita do disco, alguma coisa assim, que ele ficou censurado até hoje. Todas as reedições em vinil, em CD, MP3, o que seja, tem isso cortado. Então só nessa edição inglesa e na primeira tiragem brasileira que tem essa frase Libertà Lamarque. E é engraçado que aí começou essa onda de censura na música brasileira, né? Vários discos foram censurados, né? Então, é um momento de censura. Eles começaram a usar muita metáfora, né? Que aí eu acho que a gente vai ter o Chico Buarque como um grande cara trabalhando via metáfora para falar o que acontecia no Brasil. E eles estavam lá fora, cantando em inglês, mas tinha um momento que eles iam ter que voltar ou não, né, no caso. Né? A abertura se dá ali depois dos anos 85, 86, começa a voltar as pessoas no Brasil, só que eles voltaram antes para o Brasil. E quando eles voltaram, eu acho que o Caetano ficou meio assim, o que eu vou fazer, né? Aí foi fazer muito experimentalismo. Talvez procurando um caminho para não entrar mais em embate, né, com a censura. E mesmo eu acho que depois desses 2 discos, a música brasileira retoma um outro posicionamento, inclusive passa a ser chamada de MPB. Eu acho que é mais ou menos por aí. Que aí vem aquele negócio, o Vinícius e o Toquinho explodiram no Brasil, né? Aí as guitarras já estão devidamente equalizadas dentro da música brasileira, com os sotaques que deveriam ter, que no primeiro momento deles era assim, bem para ser agressivo, né? E dali não, já era para dar o fazer equilíbrio. parte da... Então, a importância, assim, que eu acho desses discos valendo é isso, né? Essa questão de reequalizar os formatos da música brasileira a partir do AI-5. As guitarras todas já dentro de patamares diferentes, se falando muito através das metáforas, que o Caetano e o Gil depois vão entrar nisso. O Gil é um cara muito fantástico, um trabalho de conscientização incrível. Esses discos, eles têm influência do Jimi Hendrix, né? Pois é, eles mergulharam nessa cultura lá em Londres. Eles chegaram em Londres em 69, gente, imagina. Eles estavam apresentando para o Brasil, de certa forma, o reggae, que eles estavam convivendo com a turma do Bob Marley por lá, que tinha também se mudado para a Inglaterra nesse período, né? Então é todo um momento muito fértil para o que vai ser a música nos anos 70. Depois
eles, desse momento de evolução, eles conseguiram chegar nas rádios, né? Fizeram muito sucesso e fama, ficaram conhecidos. Esses discos ainda são poucos conhecidos para o valor histórico que eles têm, né? E a partir da abertura, a música brasileira, eu acho que ainda ficou um pouco perdida. Uhum. Né? Eu acho que nos anos 90 só ela retoma o caminho, eles mesmos retomam outros caminhos, mas sempre a partir daí. A Tropicália, ela dá um início, aí vem uma fase de amadurecimento. Tem essa coisa que dizem que o artista, a melhor produtividade de um artista, ela vem com sofrimento, né? Uhum. Se isso é certo... Pô, depois que ele chega, sai o Transa, sai o Expresso 222, que são dois descassos. Nesses discos, 2 pontos altos, eu acho que sim, não 2 pontos, mas 2 pontos importantes, é a releitura do Caetano para Asa Branca, que eu acho que tem uma história da Tropicália também de resgatar um pouco dessa música brasileira popular. E o Gilberto Gil dá pra gente o Jorge Maltner aí, né? É a primeira gravação, é a primeira vez que aparece o Jorge Maltner, são dois momentos, acho que interessantes do disco. A lembrança do Maltner é boa, porque o Maltner, em algum momento, ele é um cara que ajuda eles lá fora, né? Uhum. Eles estavam em um país estrangeiro, não conheciam nada, né? O Jorge Maltner tinha uma cabeça meio... É muito... Então, é uma figuraça. O Gil, de certa forma, apresenta ele pra É. gente. Depois tem aquele filme feito lá. O Demiurgo, né? É verdade. É do Maltner o filme, né? Do Maltner. É. Ele e o Caetano conversando mais besteira debaixo da árvore, que tem um contexto e tal. Assim, tem que ver 2, 3 vezes para entender e enquadrar aqueles contextos que eles estão fazendo ali. Mas Jorge Maltner. E aí depois o Gil começa a fazer trabalhos com o Maltner, grava coisas do Maltner já na volta do Brasil, enfim. E aí o Maltner vira uma grande figura que acaba trabalhando com os dois direto. Aquele disco que é do Jorge Maltner, que é meio roxo, eu acho que ele tem uma... Para iluminar a Para cidade. iluminar a cidade. Tem uma produção do Gil, né? Tem a produção, acho que é do Caetano a produção. Caetano, né? Acho que é da produção. Inclusive tem músicas do Caetano lá, né? Tem, é isso Tem músicas mesmo. do Caetano lá. Beto, queria te agradecer muito pelo primeiro Prateleira. Poxa, super obrigado pela tua participação. E, pô, legal escolher esse momento do país, que foi um momento difícil, mas que deu pra gente esses dois discos históricos da música brasileira, né? É um prazer vir aqui com vocês. Acho que esse tipo de trabalho que faz, que tenta contar ou recontar a história, é importante. Parabéns aí. Valeu, obrigado, Beto. A gente, no próximo, tem mais um convidado, a gente vai escolher outro disco. Fiquem ligados na produção do Coletivo Parquet, entrem nas nossas redes sociais e fiquem ligados no que a gente está aprontando por aí. Valeu, Beto, obrigado, gente. Até o próximo Prateleira. Olá, gente, super bem-vindos. Eu sou o Léo Bittar e esse é o Prateleira, mais um programa... Mais uma produção. Mais uma produção. Olá, gente, super bem-vindos. Olá, gente. Vai, eu sei. É vídeo, é? Direito, porra! Põe essa Olha, não começa a rir que senão você vai saber que eu... Tem que chegar o nosso chefe pra chegar aqui. No compacto de hoje eu vou falar aqui sobre primeiras prensagens. Essas primeiras prensagens são muito legais porque são os discos mais próximos da fita master original da primeira mixagem, gente. Então o disco do Caetano Veloso que a gente falou hoje no Prateleira foi gravado em 1971 em Londres, foi feita uma fita master, dessa fita master foi feito o vinil e a primeira mixagem da fita master passada para o vinil está aqui nesse disco lançado na Inglaterra. A gente reconhece a primeira prensagem, a gente olha que quando termina o suco do disco, que ele vai para o final perto do selo, tem um número escrito nesse disco. Nesses números geralmente tem A1, A2, A3. A1 indica que é a primeira prensagem. Então se você comprar um disco que está escrito A1, você vai ter o disco mais próximo da fita original feita, a primeira mixagem do disco. E nesse disco do Caetano Veloso eu falei um pouquinho da censura que foi cortada a música Libertar Lamarque, porque ele se referia, pensava que ele estava se referindo ao guerrilheiro Lamarca. Então se você quer essa versão original que ele fala Libertar Lamarque, procure no disco brasileiro também o número de série A1, você vai ter essa prensagem
que não foi censurada original na sua coleção. Valeu, esse é o compacto de hoje.